partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Num oferecimento de Alcel Pro Saúde, sempre com você, eu, Zildete Multiel, estarei com vocês até às 13 horas, falando de assuntos importantes, como sempre. E hoje nós vamos falar de mais um deles. Portanto, fiquem ligados, porque o assunto hoje é muito sério. Nós vamos falar de toque e também da síndrome de Tourette. Vou conversar com a doutora Ana Roni. Ela é psiquiatra, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, supervisora do ambulatório de toque e da síndrome de Tourette na Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Pesquisadora, tem livros e artigos científicos publicados sobre esse assunto. Realmente ela é uma grande médica que vai nos falar sobre todos esses assuntos tão importantes, porque são problemas que causam bullying nas crianças e nos adultos, grande constrangimento. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Doutora Ana, o que é o toque? O toque é uma sigla que significa transtorno obsessivo compulsivo. As pessoas que têm toque têm obsessões e compulsões. Obsessões são ideias que a pessoa tem na mente que não fazem sentido e mesmo assim ela não consegue tirar da cabeça. E sempre são ideias ruins, que causam ansiedade e angústia. Então, por exemplo, acho que eu atropelei alguém. E aí a pessoa, mesmo não tendo atropelado ninguém, acha que atropelou alguém e aí está dirigindo e olha para trás para ver se tem alguém atropelado, né? E ela olha... mania de perseguição? Não, é uma ideia, é um pensamento. Uma ideia. É um pensamento. Um pensamento obsessivo. É um pensamento obsessivo. Certo. Então, esse e quando que a pessoa invade... pode reconhecer que ela tem esse problema e que médico ela pode procurar? Quando ela percebe que tem esses pensamentos que não consegue tirar da cabeça e causam ansiedade e isso está atrapalhando a vida dela, é a hora dela procurar um psiquiatra. O psiquiatra é a pessoa mais indicada para tratar disso junto com o psicólogo. E esse tipo de problema acontece em crianças ou em adultos e a partir de que idade? Acontece tanto em crianças como em adultos. Nas crianças, em geral, começa por volta dos 7, 8, 9 anos. E quando começa em adultos, em geral, é por volta dos 20, 30 anos. Certo, eu já tenho uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Luciana Carvalho Paes. Ela diz assim, que o filho tem um amigo que ele conversa e que não existe. Então, ela tem preocupação e quer saber que tipo de tratamento ela deve dar ao filho. Ter amigos tem 8 imaginários, anos. Quantos anos? 8. 8. Nessa idade, ainda é frequente que a criança tenha amigos imaginários. E isso não é um problema, não é uma doença. Se isso persiste, ou seja, se ele continuar com isso aos 10 anos de idade, que já passou do momento de ter amigo imaginário, aí seria interessante conversar com um psicólogo ou um psiquiatra. Agora, o que tem que ser diferenciado é se é um amigo imaginário, que ele sabe que não existe, ou se ele acredita de fato na existência dele. E se ele enxerga esse amigo como se fosse um amigo de verdade, porque aí pode ser uma alucinação. E essa é uma diferenciação que o profissional pode fazer com a criança. Nossa, que coisa, hein? Eu tenho aqui a nossa ouvinte, Denise Pedrosa. Ela diz assim, que o filho dela, o Júnior, via sempre o tio piscar e fazer gestos com o olhar. E ele começou a imitar. E desde então não parou mais de fazer o mesmo gesto. Isso é considerado uma doença, um problema? E como a gente pode resolver? Olha, isso provavelmente é um tique.
se o tio tinha esse tique de virar os olhos, ele deve ter um transtorno de tique crônico. Ele, por ser sobrinho, geneticamente, se for geneticamente relacionado, ele também tem uma tendência genética para ter o tique. E o fato de ver o outro fazer tique pode ter dado nele a vontade de repetir. E ele pode ter desenvolvido um tique justamente por ter essa tendência. Se esse tique está atrapalhando no dia a dia, causa sofrimento, ou causa dor nos olhos, ou dor de cabeça, enfim, se atrapalha de qualquer maneira, ele pode consultar também um psiquiatra ou um neurologista para avaliar. Sempre a necessidade de uma avaliação, né? Sim. Para saber se é tique, se é cacuete, mas se é um gesto repetitivo já é um tique, é isso? Não necessariamente, porque os movimentos repetitivos são de vários tipos. Então eles podem ser compulsões, né, como os rituais do toque, eles podem ser tiques, eles podem ser movimentos involuntários ligados a várias doenças neurológicas. Então só um profissional tem a capacidade de distinguir, né, os vários tipos. A Paula Stockham, ela diz assim, como superar o problema, com terapia ou com remédios? Em geral, o ideal é que sejam as duas coisas associadas, né? Quando a gente faz o tratamento em conjunto, medicação e terapia, a chance de melhora é muito maior. Então, aqui eu tenho a história que eu estou pegando aqui, que é assim, a estranheza que os gestos e as falas de Paula causavam nas pessoas fez com que a gaúcha de 31 anos vivesse 2 anos saindo de casa apenas para o essencial. Os tiques que tanto envergonhavam a moça, que pediu para ter o nome verdadeiro preservado, apareceram pela primeira vez aos 19 anos com um piscar de olhos excessivo. A medicação indicada teve efeito inverso. Surgiram espasmos nos braços e nas pernas e alterações vocais. Os trejeitos nem incomodavam tanto a jovem, não fossem os olhares preconceituosos que a cercavam. Então, esse tipo de coisa que acontece pode dar um efeito inverso. Por quê, doutora? Não, o que acontece é que os tiques, eles podem melhorar com vários tipos de medicação. E as pessoas, elas precisam experimentar vários, até chegar a um que não tenha efeitos colaterais, ou seja, que dê um benefício com o mínimo de efeitos colaterais. Então, o que pode ter acontecido é que ou a medicação que ela recebeu era incorreta para o caso, e por isso piorou, ou ela teve algum efeito colateral da medicação, tendo que trocar de medicação. Por isso que o importante é procurar um profissional que tenha experiência com esse tipo de problema. Porque um diagnóstico incorreto pode acarretar muitas coisas graves, né? Porque muitas vezes a pessoa recebe o diagnóstico correto, mas o profissional não tem muita experiência e acaba dando medicações que não são as mais adequadas para aquele caso, né? A escolha da medicação é muito individual. Certo. Nós estamos falando de toque e da síndrome de Tourette. Isso. Qual é a diferença? Então, o toque é o transtorno obsessivo-compulsivo, em que você tem obsessões e compulsões. A síndrome de Tourette é a presença de tiques motores e vocais. Os tiques são esses movimentos involuntários ou quase involuntários, como piscar os olhos, virar os olhos, fazer caretas, estirar a língua. E os tiques vocais são barulhos ou frases que a pessoa fala sem querer. E as duas doenças estão bastante associadas. Então, de todas as pessoas que têm toque, até 10% podem ter também a síndrome de Tourette. E de todas as pessoas que têm a síndrome de Tourette, até 30% podem ter toque. Então, elas muitas vezes são encontradas em conjunto. Rodrigo de Souza, ele diz assim, a síndrome de Tourette, ela é considerada um tique nervoso? Sim, o tique, ou tique nervoso, é o que a gente chama de tique, e pode ser motor ou vocal. Quando a pessoa tem os dois tipos, motor e vocal, é que a gente dá um diagnóstico de síndrome de Tourette. Certo. Ana Portuguesa diz assim, o médico disse que eu tenho tiques por estresse,
Quer dizer que se ela não parar com esse estresse, dar um jeito de contornar, ela não melhora o tique, é isso? Na verdade, o tique é uma manifestação neuropsiquiátrica. O que significa isso? Que tem um componente biológico, que é neurológico, e tem um componente psiquiátrico. Então, o estresse, ele piora o tique. O estresse não necessariamente é a causa do tique, mas se a pessoa tem tique, diante de um estresse, ela vai piorar. Que coisa, hein? Existe muito preconceito, e até mesmo no dicionário, no Aurélio, dicionário da língua portuguesa, o primeiro significado que aparece para tique é um hábito ridículo. Então eu pergunto para a senhora, a Luciana Carvalho diz assim, o meu filho, ele é muito caçoado na escola, ele sofre bullying. O que nós podemos fazer com uma criança de 7 anos que não entende o que está acontecendo? No caso do bullying, a primeira coisa é conversar com as pessoas da escola, explicar para os professores o que é aquilo, né, dizer que é uma doença, explicar para os alunos que aquilo é uma doença, que ele não tem culpa daquilo que ele está fazendo e que da mesma forma que cada um tem os seus problemas, um usa óculos, o outro usa aparelho, o outro, sei lá, está com o pé quebrado e não pode fazer determinadas coisas, ele tem aqueles tiques que independem da vontade dele. Então não é justo que ele seja caçoado por isso. Isso é um trabalho que tem que ser feito na escola para aumentar a aceitação e a diferença, né? Certo. Carlinhos Rielli, ele diz assim, por que os tiques podem ir mudando com o tempo? Essa é a característica da síndrome de Tourette. Os tiques, eles vão mudando ao longo do tempo. Tiques que desapareceram podem voltar, né? Ou eles vão mudando. É uma característica da própria doença. Entendi. A Tatiana Carelli, ela diz assim, fui para a aula de fonoaudiologia e aprendi a fazer alguns exercícios labiais para poder relaxar e falar melhor. E acostumei a fazer esses exercícios, se tornando um hábito muito forte e constante. Eu posso dizer que eu tenho um tique? Isso teria que ser avaliado com mais profundidade, porque a pessoa que tem a tendência a ter tiques, ela transforma hábitos em tiques. Então seria uma possibilidade. Mas enfim, só avaliando, né, pessoalmente daria para ter certeza. Entendi. O Gabriel, ele é funcionário público, trabalha num lugar muito silencioso e ele tem uma tosse nervosa que incomoda muitas pessoas ao seu redor e já virou alvo de piadas. Então, ele pergunta se há cura, o que ele pode fazer, se ele deve procurar um psiquiatra. Se já foi investigado do ponto de vista clínico e não é asma, não é refluxo, não é nada alérgico, ou seja, se está constatado que não é uma tosse de origem de outra doença médica, pode ser que seja um tique. E aí vale consultar, sim, um psiquiatra ou neurologista. Certo. Doutora Ana Raoni, quais são os tiques mais comuns? Os mais comuns são o de piscar os olhos. Então, em geral, começa pelo rosto. Piscar olho, fazer careta, franzir o nariz, estirar a língua. E aí a tendência é que depois os tiques vão baixando. Então, a pessoa começa a balançar os ombros ou contrai a barriga, depois passa para as pernas. Então, tem essa progressão que a gente chama de rostrocaudal, né? Como se os tiques fossem descendo. Nossa. O Aristides diz assim, existem tiques mais complicados, mais complexos, ou todos têm a mesma complexidade? Não, os tiques, eles podem ser ou simples ou complexos. E aí depende da quantidade de músculos envolvidos. Então, o piscar dos olhos, que envolve só a musculatura palpebral, é um tique simples. Já um tique complexo envolve vários músculos. Então, por exemplo, bater na cabeça, bater no peito e bater no joelho. Você tem vários movimentos aí, envolve vários músculos. Isso seria um tique complexo. Nossa. Maria Helena Castarioli,
qualquer psiquiatra pode me atender, ou se eu perguntar se ele atende tique, ele vai dizer que sim e nunca atendeu? Como é que eu faço para saber? Isso é um grande problema, porque a síndrome de Tourette era desconhecida até mais ou menos 10 anos, né? Nos Estados Unidos existe uma associação que é a Tourette Syndrome Association, e eles fizeram um grande trabalho de divulgação, tanto que hoje em dia a gente tem filmes com personagens que têm Tourette, séries de televisão, e enfim, agora a maioria das pessoas sabe o que é Tourette. Aqui no Brasil isso está começando a ficar mais divulgado nos últimos 10 anos com um livro que eu fiz e publiquei. Que beleza! A senhora podia dizer sobre o livro? O livro se chama Tiques, Cacoetes e Síndrome de Tourette, um guia para pacientes, seus familiares e professores. É como se fosse um manual? É como se fosse um manual. Ele é escrito em linguagem leiga, mas com informação científica, e tem ajudado pela editora Artimed, e tem ajudado muito os pacientes, os professores a entender, né, como são essas crianças e como agir com eles em sala de aula, os pais para entenderem o problema, né, os psicólogos. Então, assim, é um livro que tem muita utilidade, e a partir desse livro a síndrome de Tourette começou a ser bem mais conhecida. Então, hoje em dia o diagnóstico é muito mais feito do que era há 15 anos. Mas mesmo eles fazendo o diagnóstico, eles não têm experiência no tratamento, né? Porque é uma coisa assim, é bastante comum, mas como era pouco diagnosticada, era considerada rara. Então, é muito frequente que a pessoa receba o diagnóstico, mas não consiga sucesso no tratamento por falta de experiência do profissional. Que coisa incrível, muito incrível. A Elisângela, ela pergunta quanto tempo dura um tratamento. Isso varia muito, porque tem casos que são mais simples e melhoram rapidamente, mas isso não significa que ela possa depois parar de tomar medicação. Muitas vezes o problema é crônico e precisa estar sempre em tratamento. Mas muitas vezes é muito grave, ao ponto de se fazerem várias medicações e nada dá resultado, e a gente levar, por exemplo, 6 meses para conseguir algum sucesso. E mesmo assim tem casos que são considerados refratários, ou seja, que não respondem às terapias tradicionais, e a gente tem que partir para terapias alternativas, inclusive cirurgia. Entendi. O senhor Aníbal diz assim: o meu filho foi viciado em cocaína e desde então ele tem tiques nervosos. Existe tratamento? Olha, no caso da cocaína, aí tem que se avaliar se não houve uma lesão cerebral por conta do uso de cocaína, e se de fato é um tique ou se é algum outro tipo de transtorno de movimento. Então o ideal seria consultar um neurologista, mas sim, tem tratamento. Certo. E se tratando de problemas de desenvolvimento, como retardo mental, anormalidades cromossômicas ou autismo, existe tratamento para os tiques? É a pergunta do João no Carlos. caso do autismo e do retardo mental, muitas vezes os movimentos são de outro tipo, chamado estereotipia, que podem ou não melhorar. Mas os tiques também podem ocorrer nessa população e também melhoram com o tratamento. Então, tem aqui, boa tarde. Desde que me entendo por gente, eu tenho tiques, mas agora, com 40 anos, venho a saber que é uma síndrome, e não só eu, mas da família, como meu irmão e sobrinhos também têm. Já fui muito criticada, humilhada, as pessoas riam de mim, apelidos, mas nem por isso deixei de ser quem sou. Mas que é difícil, sim. Muitos se afastam de mim. Fui em São Paulo consultar um médico sobre tique, ele me passou Amato. Nos 2 primeiros meses fiquei 90% curada, depois tudo voltou como antes. Se alguém souber de algum médico, por favor me indicar, que eu estou desesperada e não quero morrer assim. É muito triste, porque quando os tiques são muito graves e são estranhos, as pessoas têm muito preconceito, e para as mulheres, principalmente, esteticamente é muito mal visto, né? Então, para as mulheres é um grande sofrimento, de fato.
eu aconselho ela que ela procure outro especialista, né? É verdade. Então, quer dizer que acontece da gente procurar um médico e ele não dá conta e o remédio também faz efeito por um tempo e depois volta. Porque tem vários fatores que interferem nos tiques. Então, por exemplo, o estresse piora os tiques, dormir mal piora os tiques, o consumo de determinadas substâncias como café, cocaína, outras substâncias estimulantes pioram os tiques. Então, o tratamento da pessoa que tem tiques tem que ser uma avaliação da vida dela como um todo, né? A pessoa tem que entrar em equilíbrio como um todo. Então, muitas vezes, não é só a medicação que vai ajudar. É muito estranho mesmo. Eu fazia exercícios ao tocar piano. E aí, depois, mesmo sem o piano, continuava fazendo o mesmo movimento com os dedos. É o que nos diz o Paulo. É considerado um tique? Tem que ver se isso é um tique ou se também é outra transtorno de movimento, se não é uma distonia, enfim, ou uma coreia. Tem vários transtornos que você tem movimentos de mãos. Então, só um neurologista para poder fazer essa diferenciação. Entendi. A Zélia Alves diz assim: meu Deus, eu estou apavorada. Eu imaginei que fosse só uma mania, mas eu estou vendo que é uma doença. Eu quero muito me tratar e a partir deste programa agradeço a vocês. Obrigada, Zélia, que a gente possa realmente estar sendo útil. Essa é a nossa intenção. Então, nós estamos falando sobre a síndrome de Tourette, que é o transtorno também obsessivo-compulsivo, TOC, que afeta até 2% da população, e a síndrome de Tourette, 1%, não é isso, doutora? Isso. Então, e aí a pessoa tem que saber identificar. E geralmente as pessoas não têm tempo, tem aquela correria, tem aquela coisa de não saber em que momento da vida elas têm que estar a postos para resolver o seu problema. A partir do momento que incomoda, né, que você repuxa o nariz, faz um bico, pisca muito, come muito rápido. Come rápido também, doutora? Comer rápido tem mais a ver com ansiedade ou com compulsão alimentar, né, que entraria aí na linha dos transtornos alimentares. E a gente tem a compulsão alimentar, que é aquela pessoa que come até se sentir cheia e não cabe mais nada. A gente tem a bulimia, que é a pessoa que tem essa compulsão e depois vomita. E a gente tem a anorexia nervosa, que é a pessoa que acha que está gorda, embora esteja magra, e aí ela evita de comer, ou se ela come, ela vomita. E, enfim, essa é uma outra área de transtornos que não está relacionada a TOC e Tourette. Que incrível, muito incrível. Através de alguns movimentos, por exemplo, a gente já ouviu aqui a pessoa que fez fonoaudiologia, então fazia os exercícios, ou a que tocava o piano, ficou mexendo os dedos, pode se tornar então um tique, né? Pode, se a pessoa tiver essa tendência, isso pode ficar memorizado, né, como fica no cérebro memorizado, e esse fragmento de movimento se transforma num tique. E como é feita a terapia? A terapia é medicamentosa, então aí tem várias medicações que podem ser usadas, e a terapia com psicólogo tem várias técnicas. Então, técnicas de relaxamento ajudam a baixar a ansiedade, e técnicas de reversão de hábito servem para modificar esses hábitos ou tiques. Entendi. A Tatiana pergunta: qualquer ato repetido compulsivamente é considerado um tique nervoso? Não, como eu falei, né? O ato repetitivo ele pode ser de várias ordens. Então, um ato repetitivo de verificar se a pessoa desligou o gás, por exemplo, e aí ela desliga o gás, vai para o quarto, pensa, será que eu desliguei direito? Volta, desligou, volta para o quarto, vem de novo essa dúvida, volta. Esse movimento repetitivo é uma compulsão de verificação, porque ela tem uma obsessão de dúvida, a dúvida se ela deixou o gás fechado. E aí ela tem que voltar e repetitivamente ela volta como se a memória não funcionasse, né? Ela permanece em dúvida. Então esse movimento repetitivo é uma compulsão ou ritual, né? O movimento repetitivo de um tique é, por exemplo, bater
várias vezes na madeira ou chacoalhar o braço repetitivamente, mas não tem nenhum pensamento associado a isso. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. É a Ana Paz. Ela diz assim: eu tenho mania de escovar os dentes a todo momento. Eu estou numa festa, eu vou ao banheiro, escovo os dentes, volto, vou dançar, volto, vou escovar os dentes, acordo de noite para escovar os dentes. De manhã, evidentemente, eu escovo, mas durante o dia eu escovo inúmeras vezes. Isso é um toque? Pode ser, porque a frequência está muito exagerada e isso, inclusive, pode levar a um desgaste excessivo do esmalte ou de lesão de gengiva pelo excesso de uso da escova. Então, Nossa, seria bom avaliar. Que coisa incrível. Qualquer antidepressivo serve para aliviar o toque ou a síndrome de Tourette? É a pergunta da Marília. Não, os principais antidepressivos que melhoram o toque são os que a gente chama de inibidores de recaptura de serotonina. Então, tem antidepressivos que só servem para a depressão e não servem para o toque. Então, por isso que é importante consultar alguém que entenda do assunto para escolher a medicação correta. A Hermínia pergunta assim: problemas de fala, podemos dizer que são tiques ou é problema só de fonoaudiologia? Depende, né? Existem vários transtornos de linguagem e aí vai depender do tipo. Então, você tem, por exemplo, a dislalia, que é a troca de letras. Isso que vai tratar é o fono. A linguagem de um paciente que tem tiques, ela pode ser uma linguagem normal, mas que no meio da fala é interrompida por um grito ou por alguma outra palavra que não tem nada a ver com o assunto. E aí, nesse caso, não é a fono que vai tratar. Algumas fonos sabem fazer exercícios que servem para tratar a gagueira e que também acabam melhorando tiques vocais. Mas o tratamento principal, nesse caso, seria com o neuropsiquiatra. Certo. William Nogueira, ele diz assim: podemos dizer que é tique quando a pessoa emite barulhos? Se são barulhos involuntários ou que tem dificuldade de controlar, sim, pode ser um tique. Nossa, que absurdo, né? Que coisa incrível. Como que a senhora atentou para isso? Como que a senhora quis trabalhar com isso? Qual foi o motivo que a senhora foi para essa área? Quando eu era estudante de medicina, só tinha uma nota de rodapé num livro falando da síndrome de Tourette. Aquilo me chamou a atenção. E depois, durante o curso, já acho que no último ano de medicina, no internato, eu vi um paciente que tinha a síndrome de Tourette, que já tinha passado por vários médicos e ninguém conseguia tratar dele. E esse foi o primeiro caso que eu vi, isso me chamou muito a atenção. E aí eu resolvi que ia estudar isso, e durante a minha residência eu fiz um cartaz, né, explicando o assunto e pedindo encaminhamento de pacientes. E aí eu passei a tratar de 3 pessoas que tinham Tourette. Eu fiz um trabalho sobre isso, publiquei a minha monografia de conclusão de residência e vim para São Paulo, entreguei essa monografia para um professor da USP, que é o especialista em toque, que é o professor Eurípides Miguel. Ele gostou e me convidou para vir trabalhar com ele aqui. E aí eu vim para São Paulo e passei a me dedicar basicamente a estudar isso. Que coisa incrível. Parabéns, doutora. Nós Obrigada. Agradecemos, viu? Qual a importância da ferritina e do ferro na síndrome de Tourette? Olha, recentemente saiu um estudo falando que em um grupo de pessoas com Tourette a ferritina é mais baixa. Então, é um único estudo, é o primeiro, mas pode ser que tenha importância. Inclusive, a importância do ferro e da ferritina já está bem estabelecida na síndrome das pernas inquietas, que é uma tendência a ficar movimentando os pés e tem um incômodo nos pés na hora de dormir, e aí a pessoa não consegue dormir, tem que levantar, andar para aliviar. Isso tem a ver com a ferritina. E aí pode ser que tenha a ver também com os tiques. Mas assim, são pesquisas iniciais que estão falando sobre isso.
impressionante, né? Então é feito um estudo. Agora, Tourette é um médico francês que estudou sobre isso e desenvolveu esse estudo? Isso, no século XIX, Charcot era o chefe da cadeira de neurologia da França, e ele pediu para um discípulo dele, que era o Gilles de la Tourette, fazer um estudo de casos. E ele compilou 9 casos e publicou um artigo falando sobre isso. O nome do artigo era Transtorno de Movimentos Involuntários acompanhados de incoordenação motora e coprolalia. E aí o Charcot depois começou a chamar esse problema de Síndrome de Gilles de la Tourette, em homenagem ao discípulo dele. Então, a partir daí foi o nome, e hoje em dia a gente fala abreviadamente, Síndrome de Tourette. Certo, eu estava falando errado, senhora, desculpe, viu? Não, sem problema. Estava falando Tourette, né? É, porque então, vem do francês. Querida, eu gostaria muito que a senhora falasse aos professores que estão nos ouvindo a importância de conhecerem essa síndrome, porque muitos não ouviram falar. Eu tenho aqui a Raquel, eu tenho aqui a Eliana, Elisete, tem várias pessoas aqui dizendo que são professoras, nunca tinham ouvido falar e que gostariam de ter mais uma noção para poder lidar com as crianças e com os seus alunos. A gente tem uma associação que se chama ASTOC, e eles têm um site que é o astoc.org.br. Lá tem um manual. A senhora pode soletrar, por favor? ASTOC, né? ASTOC, de toque. TOC, ASTOC. ASTOC.org.br. Certo. No site tem muita informação sobre toque e Tourette, e inclusive um manual de dicas para professores. Que ótimo! Em que eles falam várias dicas. Por exemplo, a criança que tem tiques, muitas vezes ela precisa só de um tempinho para esvaziar, digamos assim, fazer os tiques, porque ele vai segurando para não fazer na frente dos amigos, enfim, não ser caçoado, mas chega um momento em que ele tem que liberar esses tiques, porque aquilo vai acumulando uma tensão. Então, o professor pode combinar com o aluno, que quando o aluno estala o dedo, é para avisar que está precisando fazer isso. E aí ele pode dizer, fulano, você não quer sair para tomar uma água? E aí ele vai, toma uma água, dá uma voltinha, volta para a sala. Então, assim, várias dicas desse tipo que ajudam a criança a conviver de forma mais natural com o problema. Certo. Então, atenção, professores, vocês que estão aqui escrevendo para mim, o Gudim também, o Paulo, o Roberto, José Roberto, o Guia para Professores sobre a Síndrome de Tourette, vocês vão encontrar no astoc.org.br, a Associação Brasileira de Síndrome de Tourette, Tiques e Transtornos Obsessivos Compulsivos. Vocês vão ter lá toda a forma de lidar com o seu aluno, o guia para os professores sobre a síndrome. Vocês vão saber como cuidar melhor da criança, do seu aluno. São situações que acontecem, vocês precisam conhecer bem essa síndrome para saber como lidar e saber até resolver esse problema junto aos pais, para que a criança possa ter uma boa orientação, um bom tratamento, um bom médico, que são distúrbios que acontecem e que são sempre, às vezes, ignorados, né? E quantos bullying as crianças sofrem. Isso tudo é muito triste, muito desagradável, porque quantas crianças podem crescer traumatizadas com isso tudo, não é? Sim. Doutora Ana Rony, a senhora é uma grande profissional nessa área, eu estou muito contente de estar com a senhora aqui, muito feliz mesmo de poder conversar com a senhora, porque eu sei que a senhora tem muita coisa para nos dizer, porque eu acredito que a população é realmente, não vou dizer ignorante, mas é uma carente população de informação, né? Sem noção, exatamente. Precisa muito ter esse tipo de esclarecimento, né? Então isso está sendo muito bom. Eu estou assim, aqui um monte de perguntas, estou até um pouco atrapalhada, mas eu queria que a senhora falasse sobre os distúrbios associados. O que pode ser que
Tá. O principal distúrbio associado à síndrome de Tourette é o déficit de atenção e hiperatividade. Então, as crianças que têm tiques, muitas vezes têm também o TDAH, que precisam, ou seja, que é o déficit de atenção e a inquietação motora excessivas, que prejudicam ela no aprendizado. Então, quando um profissional recebe um paciente que vem com toque ou vem com tiques, é importante que ele pesquise nessa pessoa esses outros problemas, como déficit de atenção e hiperatividade. Os transtornos de sono são muito comuns, eles têm muita insônia, ou pesadelos, ou bruxismo. Depressão também é uma coisa encontrada, principalmente se há bullying, ou se o toque é muito grave e acaba deprimindo a pessoa. E acho que esses são os principais. Certo. Eu queria responder essa pergunta aqui que eu estou lendo, muito importante. A Maria Malha diz assim: eu não fui tratada quando criança. Hoje eu sou adulta e tenho absolutamente todos os sintomas que vocês estão falando. E agora? Nossa, é verdade, né? Quantas pessoas a gente não tem que foram ignoradas? O Fábio também, boa tarde, Fábio Saad. Quantas pessoas foram ignoradas e foram... as pessoas não tomaram conhecimento, né, de todo esse problema enquanto crianças, e hoje adultos sofrem ainda, têm todos esses problemas e precisam resolver. Para essas pessoas que estão percebendo que precisam de uma avaliação, eu acho que se não tiverem acesso à medicina particular, a um médico que tenha conhecimento do problema, que procurem centros universitários. Então, sempre procurar um hospital, escola, porque lá se concentram né? Então, a chance deles receberem um diagnóstico e um tratamento adequado é maior, né? Então, através do SUS, nos hospitais universitários, seria a minha dica de chance de conseguir tratamento. Ou entrar em contato com a ASTOC, né? E se associar à ASTOC e ficar recebendo as informações que eles sempre mandam, tem um jornalzinho e tal. E eles também têm uma lista de profissionais que podem indicar. Certo. Eu estou vendo aqui, eu entrei no site da ASTOC e eu estou vendo aqui o seguinte, que em alguns casos os cacuetes e ruídos podem atrapalhar a aula. É importante lembrar que eles ocorrem involuntariamente. Não ajam com raiva. Isso pode exigir paciência da sua parte, mas repreender o aluno que tem esse problema é como repreender uma criança com paralisia cerebral por ser desajeitada. Muito importante isso, porque às vezes o professor despreparado não sabe como agir e aí piora a situação da criança, porque a criança com esse problema de síndrome de Tourette, que é chamada atenção devido aos seus sintomas, torna-se muitas vezes hostil em relação à autoridade e fica receosa em relação à escola. Sim, então, quantos problemas podem acarretar, né? E eu já atendi crianças que falaram que o professor fazia o bullying, né? Imitava os tiques, obrigava com ele para ele parar. Isso é terrível. Tem muitas crianças que ficam aterrorizadas de voltar para a escola. Então isso tudo dá um desprendimento. A criança que poderia estar rendendo, ser um gênio, ser uma pessoa valiosa na sociedade, aí de repente se desprende da aula por desinteresse, por causa de coisas assim. Sim. Então vejam o quanto é importante o que nós estamos conversando hoje com a experiente doutora Ana Ronen. Então eu queria que a senhora desse mais assim, algumas dicas para a sala de aula. Bom, para aquelas crianças que não estão controladas e têm muitos tiques vocais, por exemplo, os gritos, que de fato atrapalham, uma das coisas que a gente recomenda é que ela faça as provas em um local separado.
tanto para não prejudicar o resto da turma, como para que ela não fique mais preocupada em conter os tiques do que se dedicar a responder as perguntas da prova, né, que provoca que ela tenha notas ruins. Então, essa é uma das coisas que a gente recomenda também, né, a possibilidade de fazer provas em um lugar separado. Para aqueles que não conseguem escrever, que os professores permitam que eles usem um teclado para digitar, por exemplo, ou gravar a aula, para que eles possam estudar em casa a aula gravada, né? É importante que o professor possa ver quais são as dificuldades específicas de cada aluno e adaptar o plano psicopedagógico dele de acordo com o quadro clínico, né? Na dúvida, perguntar ao médico que acompanha o que ele pode fazer naquele caso específico para ajudar o aluno. Certo. E também há o problema da dificuldade da escrita que a senhora falou, que às vezes o professor pode achar que o aluno é preguiçoso, está enrolando, não é? Sim. Isso aí também é sério. Sim, crianças com Tourette, muitas têm uma caligrafia muito ruim. E aí eles não conseguem, os professores não conseguem nem ler o que a criança escreve. E fica difícil avaliar. Então, permitir que a criança digite vai facilitar o trabalho tanto do professor como do aluno, né? Mas existe muito preconceito em relação a isso. Então, eles obrigam a criança que não consegue escrever porque tem uma dificuldade motora. Nem toda a população tem acesso a um psicomotricista que possa trabalhar isso e melhorar a caligrafia do aluno, e aí eles são prejudicados, né? É verdade. E olha quão grande é esse novo horizonte que se abre diante de nós. Quantas vezes a gente não achou que o aluno era relaxado, escrevia mal porque a caligrafia era feia mesmo, ele não queria saber, e vai ver que o problema está exatamente aí, né? Nessa síndrome tão séria que pode acarretar tantos problemas, inclusive problemas de atenção, não é, doutora Ana? Sim. Atenção o déficit também. de atenção é bem frequente, né? Frequente até 15% dos casos. E aí, é o que acontece? Essas crianças, elas necessitam de uma educação especial, uma escola especial, como que é? Não, elas podem frequentar a escola normal, mas a escola normal deve estar preparada para se adequar às deficiências de cada um deles. Em geral, a criança com Tourette e com hiperatividade é extremamente inteligente. Eles costumam ter uma inteligência até acima da média. Então, quando eles são bem tratados e as dificuldades que eles têm são contornadas, eles costumam ser brilhantes. Entendi. Há professores aqui que dizem o seguinte, que eles têm a sala com muitos alunos e como eles podem fazer para dar atenção apenas a esse aluno com este problema? Então, acho que com essas medidas gerais que a gente orienta, então, por exemplo, um paciente que tem tiques motores e fica balançando a cabeça, você pode colocar ele na fila da frente junto à parede, para que ele fique na esquina da sala. Dessa maneira, ele não vai estar no meio da sala, de maneira que todos vão olhar para aqueles tiques e se desconcentrar, né? Então ele vai ficar mais protegido dos olhares, vai ser menos visto e também vai ficar mais perto do professor, porque está na primeira fila, então a concentração vai melhorar. Então, assim, tem medidas gerais que o professor pode instituir, né, na organização da classe, na orientação dos alunos, que não exige uma dedicação específica a ele. Claro, né, ele tem que dar aula para 30, 40, 50 alunos. Né, ele não vai poder ficar o tempo inteiro de bate-papo com aquela criança específica. Mas tem medidas gerais que podem aliviar, né, com a educação. Né, educando os alunos e buscando essas estratégias para minimizar a interferência em sala de aula. Certo. Se o problema é muito grave, aí é questão de exigir um acompanhante terapêutico, né, que existem profissionais que trabalham com isso. Né? Eu tenho a pergunta da Mariana Alves. Ela diz assim: eu tenho receio e fico constrangida de dar um diagnóstico. E se eu estiver errada?
Não é papel do professor dar um diagnóstico, mas o professor ele pode chamar os pais ou chamar o coordenador e marcar uma reunião com o coordenador, com os pais e dizer assim, olha, eu observo que na sala de aula acontece isso, isso e isso. Vocês já fizeram alguma avaliação? Isso acontece em casa também, né? Vocês não acham que seria bom investigar? E aí coloca a responsabilidade para os pais, porque os pais é que têm essa responsabilidade. A Vanessa diz assim que se uma criança tem essa síndrome, esse distúrbio irá piorar com o tempo? Não necessariamente. Os tiques, eles costumam piorar na fase da adolescência e depois eles começam a melhorar. Então, é uma percentagem menor que continua tendo os tiques na vida adulta. A maioria tem uma melhora, né? Eles ficam em menor quantidade ou mais leves ou até desaparecem. Se uma criança é diagnosticada... Não. Se uma criança é diagnosticada pelos pais que tem o problema e eu não reconheço, eu devo considerar? É a pergunta da Maria Cláudia. Ou seja, a professora percebe que ele tem os tiques e os pais não reconhecem? Ao contrário, a professora não reconhece os tiques e os pais... sim, os pais reconhecem e a professora não aceita. Isso. É questão de conversar com a coordenadora da escola e marcar uma reunião e relatório médico e fazer com que a professora compreenda. E se mesmo assim não tiver sucesso, mudar de sala de aula. Entendi. O Amauri pergunta, existem tiques temporários que podem sumir? Existem. Essa é a categoria que a gente chama de tiques transitórios, que é quando eles duram em torno de 3 meses e depois desaparecem. Isso acontece principalmente nas crianças por volta dos 8, 9 anos de idade e não é a síndrome de Tourette, é só um tique transitório. Certo. De igual forma, a Rita pergunta sobre o toque. Se existem toques temporários que somem. Existem sintomas obsessivos que acontecem também na infância e em algumas fases da vida. Por exemplo, quando a mãe tem um bebê, ela fica obcecada com o bebê, ela se preocupa, será que ele está respirando? Ela vai a cada instante no berço para ver se a criança está viva, se está respirando, se está tudo bem. Né? É uma obsessão temporária que depois passa. É verdade. Na fase de paixão também, né? Quando duas pessoas se apaixonam, elas têm uma fase que elas não pensam em outra coisa, só pensam um no outro, ficam o tempo inteiro olhando o celular para ver se tem mensagem, né? É uma obsessão total que faz parte dessa fase de apaixonamento. Mas isso são fenômenos normais, né? Então a gente só chama de toque quando é uma coisa patológica, é uma coisa que ultrapassa o limite da normalidade e atrapalha a vida da pessoa. É verdade. Eu tenho uma pergunta aqui que eu hesitei em fazer, mas vou fazer pela atualidade da pergunta. A Patrícia diz assim, o uso da maconha no tratamento da síndrome de Tourette é aconselhável? Olha, a maconha... ela tem sido estudada no tratamento de casos refratários, que são aqueles casos que não melhoram com as terapêuticas convencionais. E o que a gente tem é que sim, que a maconha ela alivia os sintomas dos tiques, mas os estudos eles são feitos com a maconha medicinal. Né? É um composto que se chama no exterior Sativex, e que está previsto de chegar ao Brasil agora no 2º semestre. Ele já tem sido importado, a Anvisa permitiu a importação, e tem várias pessoas que usam também para epilepsia refratária, e provavelmente vai chegar agora no 2º semestre e vai ser vendido nas farmácias. Só que ele não é a maconha fumada, ele é a maconha numa composição diferente, que é a maconha medicinal, né? E que deve ser prescrita por um médico, porque nem todo mundo pode usar esse tipo de substância por risco de desenvolver sintomas psicóticos, depressão, enfim, outros problemas. Certo. Eu tenho aqui alguns estudantes de medicina, como o Hélio
a Linda, a Rose, perguntando se a senhora dá cursos. Se eu dou cursos? É. Quando me convidam, eu dou curso. Ah, muito bom saber. Então, tem uma mãe aqui que ela é mãe, esposa, filha, amiga, estudante, mulher, e ela teve o privilégio de nascer num berço muito cercado de carinho, diálogo, aprendizado, e que mesmo assim não foi detectado o problema dela de toque e de tiques, ela diz, né? E por mais carinho que minha mãe tivesse, é uma história comprida, por mais carinho que minha mãe tivesse, ela não detectou nada disso. Como eu posso resolver isso sozinha? Qual a idade dela agora? Procurando um bom profissional, como a doutora Ana Rony. Se ela é adulta, né, ela tem que procurar um profissional. Exatamente. Né? Sempre é tempo, né, doutora? Sim, com Não certeza. existe uma idade limite, nem de criança e nem de adulto, né? Não tem idade limite. E uma coisa importante é que, sim, mesmo que os pais tenham sido negligentes, provavelmente foi por ignorância, não foi por... né? Então, não adianta ficar com raiva dos pais, né? A pessoa agora é adulta e percebe que tem um problema, vai atrás para se resolver. Até pela maneira como ela escreve, né? Que a gente diz não é uma ignorância porque a pessoa foi relapsa, nada disso. É porque a pessoa não conhecia o problema, claro. E não achou, e não tinha como tratar, na verdade. Né? Não, e assim, antes de 1960 não tinha tratamento. Né? Então, o tratamento é uma coisa mais recente. O tratamento psiquiátrico evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos. Verdade. A gente tem que lembrar que todos esses distúrbios que nós estamos falando do movimento são caracterizados pela execução de um ou mais movimentos. Então, tem gente aqui perguntando se qualquer movimento é toque. Não, e qualquer movimento é tique. Realmente não. O importante é não confundir uma simples mania com a necessidade incontrolável e prejudicial de realizar essa forma, esse tique, né? Sim. É isso mesmo. Exatamente. Minha querida, eu gostaria que a senhora deixasse os seus contatos. Eu agradeço demais essa hora que nós passamos juntas, que nem percebemos, e gostaria de deixar esses minutos finais para suas considerações. Bom, como considerações finais, eu acho que eu tenho que agradecer à mídia pelo espaço, porque é a partir daí que várias pessoas acabam identificando que tem um problema e que existe tratamento, né? E daí passam a ter esperança de que alguma coisa possa mudar, e isso é fundamental. Com as várias entrevistas que eu tenho dado, eu tenho tratado pessoas do Brasil inteiro, então de Acre, de Manaus, enfim, pessoas assim que moram até no sertão, por conta de uma entrevista, né, se autodiagnosticaram. Então, se não fosse a mídia, isso seria impossível, porque a gente não tem médicos, né, nesses lugares mais remotos. E para os pacientes que não desistam, né? Que se você não consegue uma melhora com um determinado médico, que você procure outro, porque o tratamento é de fato complexo, né? É uma coisa nova, nem todos sabem tratar, e tem que ter perseverança e ir adiante procurando até encontrar alguém que consiga ajudar, né? E tentar se manter informado também. No Facebook tem uma rede, né, de pacientes com toque, Tourette, que já tem mais de 1.000 membros, então é uma comunidade também que se autoajuda, tem a ASTOC, né, as pessoas têm que saber procurar também o apoio da comunidade. É verdade, e nós temos que abrir mesmo as portas da comunicação para que as pessoas possam ser informadas e possam solucionar esses problemas que realmente são tão constrangedores e causam tantos males, né? Sim. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Gostaria que a senhora deixasse os seus contatos. Eu tenho um site, que é o www.hoanie.com, e no meu site eu tenho várias informações e acesso ao meu blog, que é o blog Toque e Tourette, que tem muita informação também sobre o assunto, e
também tem links para o livro, né? O livro da Artimed, que tem muita informação. Então, esse livro é adquirido como? Em qualquer livraria? O livro, ele tem em qualquer livraria, mas ele é vendido também online, na forma de livro eletrônico, e-book. E no site do Grupo A, né? Que é a Artimed. O nome do livro, doutora? O nome do livro é Tiques, Cacoetes e Síndrome de Tourette. Mas entrando no site do Grupo A, que é www.grupoa.com.br, e jogando lá o meu nome ou jogando Tourette, já aparece o livro. E aí tem ele na forma impressa e tem na forma de e-book. Certo, que ótimo, muito bom. Ótimo, então. Quero dizer à senhora que a senhora tem aqui conosco as portas abertas. Muito obrigada. Quando precisar, estamos aqui à disposição. Agradeço muito o seu carinho, a sua atenção, desejando que Deus abençoe muito a sua vida, a sua carreira, viu? O seu profissionalismo, inclusive. Muito obrigada. Muito obrigada, um bom fim de semana. E boa tarde para todos. Boa tarde. Ao Céu Zap, agora é digital. E você pode marcar consultas, acertar pendências e você pode acionar o botão antipânico. Essa é Ao Céu Pro Saúde, sempre com você. E hoje nós conversamos com a experiente doutora Ana Raoni, falando sobre tiques, síndrome de Tourette e transtorno obsessivo-compulsivo. Espero que tenha ajudado muitas pessoas. Eu tive aqui muitas perguntas, agradeço a todos os ouvintes e desejo a vocês uma linda semana abençoada por Deus. Até o próximo sábado. Até lá. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.